Na instituição da ceia do Senhor, em Lucas capítulo 22 e versículo 19, o Senhor Jesus Cristo disse sobre o pão daquele momento: Este é o meu corpo. Neste vídeo nós iremos analisar as questões dos costumes, a origem do costume de divinizar e do que fazer com os elementos que sobram da ceia do Senhor. De onde vem isso? E o que realmente nós devemos fazer com os elementos que sobram da ceia do Senhor. Como podemos nos respaldar nas Sagradas Escrituras para dar resposta a algumas pessoas que vêm fazer esse tipo de pergunta? E de que forma a presença de Jesus Cristo é manifestada ou revelada no momento da ceia do Senhor? Fica conosco até o final e não se esqueça de ser inscrito no canal Bíblia de Fato. Quando Jesus institucionalizou a ceia, ele disse: "Fazei isto em memória de mim". A partir daí, todas as vezes que os cristãos se ajuntavam, eles celebravam a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é um ritual, porque é um ritual que tem uma liturgia com elementos físicos, semelhante ao primeiro ritual da vida cristã, que é o batismo nas águas. Então, neste ritual, se utiliza pão, vinho ou o suco da uva como símbolos do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Erroneamente, alguns se utilizam do texto de João capítulo 6, quando Jesus Cristo diz: "Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo". Ele não está falando da ceia, mas ele está falando para quem entende aquela linguagem, que aqueles que não absorverem a sua mensagem, comer com a divindade, absorver a sua doutrina, não tem parte de Jesus. Então, esse João capítulo 6, não estamos falando de ceia. Consagrados elementos para esse momento, semelhante ao que Cristo fez, este é o meu corpo, ou este cálice é o novo testamento no meu sangue, esses elementos agora representam, simbolizam algo de importante naquele momento. E o que Jesus Cristo disse que esses elementos simbolizam é simplesmente o seu corpo físico que está sendo rasgado, quebrado, esmiuçado, mas também distribuído e multiplicado como salvação para todos aqueles que absorvem essa doutrina de Cristo. Assim também como o seu sangue pela morte está sendo derramado. É por isso que nós dizemos que há poder no sangue. Estamos falando do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Com o passar do tempo, a igreja, em especial na Idade Média, começou a sacralizar tudo aquilo que lembrasse os momentos e os episódios bíblicos, assim como lugares, objetos, como madeira, ferro, cravos achados de crucificação e também ossos dos apóstolos ou dos supostos apóstolos. Há quem diga que existiu mais ossos sagrados de apóstolos do que a quantidade de apóstolos que existiu. Então, nesse período da história, as coisas se tornaram amuleto. A cruz é o símbolo do cristianismo. E algumas igrejas não querem usar a cruz como símbolo, por quê? Por causa da transformação em amuleto sagrado da cruz. A cruz não é um amuleto sagrado. O nome de Jesus é que tem todo o poder para salvar, para curar e para libertar. Entre essas crenças, dentro da ceia do Senhor, se passou a acreditar na transubstanciação dos elementos da ceia. O que significa isso? Que aqueles elementos, eles se transformavam, a substância dos elementos se transformavam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Então, assim, os cristãos passaram a acreditar que quando eles comiam aquele pedaço de pão, era o corpo de Jesus Cristo, a cabeça, os braços, os pés de Jesus Cristo. E aquele suco de uva ou aquele vinho era o sangue de Jesus, literalmente. A partir daí, acredita-se numa sacralização ou numa consagração eterna daqueles elementos. E se sobraram alguns elementos da ceia, significa que algo sagrado sobrou daquele ritual. Mas como Cristo Jesus se faz presente na ceia? Ele se faz presente na ceia através do Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. E quando nós nos juntamos, cumprimos uma ordem de Jesus Cristo, que é a memória do que ele fez e também a esperança do que ele fará, que é voltar para buscar o seu povo. Jesus Cristo disse: "Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos".
Os elementos que são consagrados para aquele momento da ceia é orado por um ministro e a partir daquele momento eles representam aquilo que Cristo fez, sacrificar a sua vida por nós. Tanto o pão como o vinho tem essa representação. É por isso que, segundo o governo de cada igreja, apenas pessoas que são batizadas nas águas e que têm a documentação daquela denominação são as que podem participar da ceia. Outros distribuem livremente para quem entender que pode, está apto a tomar aquele elemento da ceia naquele momento. Mas nós precisamos sempre dividir aquilo que é usos e costumes e governos de denominação de Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. É claro que dentro das Sagradas Escrituras não iremos encontrar nenhum respaldo sobre o que fazer com os elementos da ceia, porque não havia neles essa cultura de sacralização eterna dos elementos e de idolatria com aquilo que é físico e material. Eles estavam com Jesus Cristo naquele momento. E eles honravam e adoravam ao nome de Cristo, não a coisas, não a elementos. Tanto é que na ceia dos coríntios havia alguns problemas, porque havia o banquete e eles precisavam ter cuidado para que sobrasse pão e vinho para que pudessem celebrar o ritual e a santa ceia do Senhor. Existem pessoas que queimam os elementos, existem pessoas que enterram os elementos e há histórias de pessoas que até fazem uma oração para reverter a consagração. Veja que impressionante. Isso faz com que venhamos a trazer a crença da transubstanciação e venhamos a considerar aquele elemento como elemento sagrado eternamente depois daquela oração. Isso nós incorremos em um erro. O elemento foi consagrado para aquele momento de ritual. E após aquele ritual, tanto o pão como o vinho, que sempre foram durante o ritual elementos comuns que apenas representavam, mas deveriam ter um respeito maior, e apenas algumas pessoas devidas poderiam tomar, depois daquele momento, eles são elementos que devem ser direcionados para um uso comum. Não é preciso ter medo de estar profanando alguma coisa sagrada se alguém vai comer daquele pão ou beber daquele vinho. Nós não podemos alimentar o misticismo no meio do povo de Deus, porque em Cristo nós somos libertos. E a adoração e a reverência devida é dada a uma pessoa espiritual que é Cristo Jesus e nada de material. Da mesma maneira também é o que se faz com a água que ficou no tanque, na caixa d'água, no Rio Jordão, na piscina, depois do batismo nas águas. A água serviu como um elemento para representar a morte e o sepultamento em Cristo apenas naquele momento. Depois, ela é uma água em que as pessoas tomam banho, em que as pessoas brincam, que pode ser utilizada para qualquer outra coisa. Mas e para poder usar algum texto bíblico para dar uma referência melhor e nos embasarmos de alguma maneira para fortalecer esse pensamento? Em 1 Samuel, capítulo 21, e em Lucas, capítulo 6, Jesus faz memória do episódio em que Davi entra no templo e ele come do pão que deveria ser comido apenas pelos sacerdotes. São os pães da presença ou os pães da proposição, que simbolizam a provisão de Deus para o seu povo. São elementos que devem ser usados apenas por pessoas consagradas para esse elemento, que são os sacerdotes. Lembre-se que nós estamos falando do Antigo Testamento. E a consideração pelo elemento material, físico, ouro, prata, cobre, pedra, era muito diferente e eles não tinham um entendimento completo e espiritual e sobrenatural que os cristãos passaram a ter. Jesus, em Lucas, capítulo de número 6, dos versículos 1 ao 5, está o episódio sobre Jesus explicando que ele é Senhor do sábado. Quando o texto diz que no sábado ele passou pelas searas e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos as comiam. Alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus respondendo-lhes disse: nunca lestes o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com eles estavam? Como entrou na casa de Deus, tomou os pães da proposição e os comeu? E deu também aos que estavam com ele, os quais não lhes era lícito comer, senão só os sacerdotes? E dizia-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. O mais importante em todo esse contexto não é o elemento, não é o ambiente,
é aqueles para quem Deus trabalha, que é o homem. Então, se no final de uma ceia sobrou vários pães, aqueles monte de pão, sobrou também um monte de suco de uva ou vinho, e muitas vezes sobra até uva, maçã, alguns irmãos fazem um banquete de frutas, o que é que se faz? Ele ou qualquer elemento que está ali pode ser usado para o uso comum. Então, se você quer comer pão, vai comer pão. Se quer beber o suco, pão com suco, vai beber pão com suco. Se tem uva, vai comer uma uva também. Não há nem um respaldo nas Sagradas Escrituras para estar consagrando ou considerando que estamos profanando alguma coisa sagrada quando você dá a uma criança ou obreiro para ele levar para casa aquele pão, aquele suco ou aquelas frutas que sobraram daquele ambiente. Então, em resumo, servem para qualquer uso depois daquele ritual e daquele momento espiritual. Porque aquilo tudo simboliza a nossa comunhão com o eterno Deus Todo-Poderoso e o que ele fez por nós, entregando a sua vida para propiciação pelos nossos pecados. Deus abençoe grandemente a sua vida no nome de Jesus Cristo. Continue conosco, sendo inscrito e também compartilhando este vídeo para os seus amigos. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.